novamente a Deus, mais uma vez, pela alegria de podermos aqui estarmos nesse domingo, Santa Ceia, domingo que nós trazemos a memória, o sacrifício de Jesus por nós na cruz, a sua entrega e o seu amor por nós. Agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade que nós podemos reunirmos em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que hoje o Senhor colocou no meu coração e se encontra em Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Versículo 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas que não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Gostaria de falar sobre vocação de Deus, sobre chamado de Deus. E pensando em vocação e chamado, a vocação é justamente Deus revelando o porquê nos criou e para que nos criou. Para qual propósito nos criou. E nós acabamos de ler a vocação, o chamado, a forma como Deus chamou ao profeta Jeremias. Nós acabamos de ler que Deus ele disse a Jeremias que antes que Jeremias fosse concebido, Deus já havia vocacionado. É interessante pensar que um Deus todo-poderoso, na sua onisciência, onipresença, um Deus que conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas, ele já sabia para que propósito Jeremias estava sendo formado. E quando Jeremias é confrontado com um chamado de Deus, com uma vocação de Deus, ele, como muitos de nós, ao se depararmos com a revelação do propósito, com a revelação do chamado, da vocação que Deus tem para cada indivíduo, muitas vezes nós nos surpreendemos, porque nós olhamos para nós e nos julgamos incapazes, nos julgamos inferiores, nos julgamos limitados demais para cumprir esse chamado. E eu gostaria justamente de, nessa palavra que eu estou compartilhando, falar um pouquinho ao teu coração sobre justamente um Deus que é Ele que escolhe, é Ele que convoca, e esse chamado ele se dá ainda antes da nossa existência, antes de nós nos termos por consciência. Deus já havia nos vocacionado, nos chamado. Nós acabamos de ler aqui que Jeremias disse: eu não sou uma criança, eu não tenho condições. E o Senhor disse que não era para ele temer, porque o Senhor haveria de estar com ele para capacitá-lo nessa vocação, nesse chamado. Eu me surpreendo a pensar que muitas são as pessoas que têm chamados extraordinários, vocações que Deus lhes deu, que Deus lhes proporcionou, lhes confiou. E eu gostaria de falar com você nessa noite e queria chamar você a pensar um pouquinho. Você que já tem essa revelação, você que já recebeu de Deus uma vocação, um chamado, você que tem consciência para que você está nessa terra,
Para que propósito você veio a este mundo? Aonde que você vai ser um canal, um instrumento? Em que lugar? A Bíblia diz que Deus fala ao profeta Jeremias que ele haveria de ser um profeta, que ele haveria de profetizar, ele haveria de ser boca de Deus em outros lugares para um povo. E que o Senhor haveria de o capacitar para tal obra. Nós vemos o chamado de Moisés, por exemplo, a forma extraordinária como Deus vocacionou Moisés. A Bíblia diz que na sarça ardente, quando Moisés se deparou com Deus, quando ele teve esse encontro com o projeto de Deus, com o propósito de Deus para com a vida do homem. Quando eu penso no chamado, quando eu penso na vocação, é como se fosse um sonho de Deus que Deus colocasse dentro de cada ser humano. Como se fosse um alvo, um propósito, algo para que o ser humano, o homem, a mulher, uma vez que tem esse encontro com Deus, ela possa seguir e mirar esse alvo. E ter esse sonho em mente, ter esse projeto firme no seu coração. E tem muito a ver com a identidade. Sabemos quem somos, sabemos para que estamos nessa terra. Em dias como os dias que nós vivemos hoje, dias de extrema angústia, depressão, muitas são as pessoas que estão se tornando dependentes de remédio, que estão depressivas. E muitas vezes é porque não sabem para que estão nessa terra, não sabem por que veio este mundo. E se pergunta, tem uma interrogação gigantesca dentro da sua alma: para que eu existo? Se eu não tenho propósito? Na verdade, ainda antes que você existisse, Deus já tinha um propósito para a tua vida. Deus já tinha algo para que você fosse designar, desenvolver em uma área. E Deus quer que você entenda que Ele que capacita. Porque muitas vezes nós nos deparamos com aquilo que Deus quer que nós façamos. Lá no fundo, nós sabemos para que viemos, nós sabemos em que área que podemos ser útil para Deus, e nós nos julgamos incapazes, nós achamos que não vamos conseguir, nós nos vemos limitados de realizar algo para Deus, nos vemos limitados de colocar um projeto em andamento, nos vemos limitados em fazer algo pelo reino de Deus, pelo próximo, pelo meu irmão. E eu gostaria de chamar a tua atenção para que você não fuja daquilo que Deus tem para a tua vida. Que você não tente subterfúgios, maneiras de fuga. Porque se nós formos olhar na história, e eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo, de Jonas. Quem conhece na Bíblia Sagrada a passagem de Jonas. Jonas, no capítulo 1, fala a respeito da vocação de Jonas. Deus fala com Jonas e diz para ele ir até Nínive. Porque Deus tinha um propósito com aquele povo. Deus queria salvar aquele povo. Jonas, ele não quis ir e designar aquilo que Deus queria. Ele não quis cumprir o seu propósito. E ele entendeu que era melhor ele tomar um outro caminho. E a Bíblia diz que ele entrou no barco que ia rumo a Tarsis, para um outro lado, para outro caminho, não para onde Deus mandou ele ir. E a Bíblia diz que em meio à jornada de fuga, esse caminho de fuga, quero dizer para você que tem um projeto de Deus na tua vida, que tem sonhos de Deus depositados no teu coração. Quero falar para você que já se identificou com o teu chamado, com a tua vocação, que sabe que Deus quer usar a tua vida, mas você está num plano de fuga, talvez há anos, há meses, tentando criar um outro caminho, tentando criar outros meios, outras formas, realizar outras coisas, fazer outras coisas que não seja a vocação de Deus. Você está fugindo como Jonas está fugindo. A Bíblia diz que em meio ao caminho veio uma grande tempestade. Uma tempestade tão forte que os tripulantes do navio, do barco, estavam assustados, apavorados, o comandante, todos, porque eles já tinham feito de tudo que eles podiam. E a tempestade não cessava, não passava. Porque Jonas estava no porão do navio,
se escondendo do projeto de Deus, do propósito, da vocação de Deus. Aquilo que Deus já havia designado para ele ainda antes que ele existisse. Mas ele queria um outro caminho, ele queria trilhar seu próprio caminho, mas fora da vontade do propósito de Deus. As tempestades vêm. Jonas, você que está fugindo, as tempestades vão te alcançar. E a Bíblia diz que em meio a toda aquela turbulência, eles decidiram ir até Jonas. E eles queriam saber, o mestre do navio queria saber de onde é que vinha Jonas. E eles foram questionar Jonas. E eles perguntaram, de onde tu vem? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua vocação? De onde tu vem? Quem tu é? Ou seja, é um confronto com a identidade. Quem realmente você é? Será que você é essa pessoa que você está sendo em um plano de fuga? Ou será que você é alguém que tem um chamado de Deus, uma vocação de Deus, algo para realizar para Deus? E se você está nesse plano de fuga, este é o momento de você cair em si, como Jonas fez. Jonas, ele responde e diz, eu sou hebreu. Ele estava falando da sua linhagem, da sua identidade. Temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. A Bíblia diz que todos ficaram cheios de temor, porque entenderam que Jonas estava fugindo do propósito, do projeto de Deus. Jonas, ao ver o desespero daqueles homens, pede que eles os lancem no mar. E a Bíblia diz que eles tentaram de todas as formas, jogaram as cargas no mar, tentaram para que não fosse necessário lançar Jonas no mar, mas não tinha outro meio. Era preciso que Jonas se conscientizasse exatamente do qual era o propósito de Deus na sua vida. E foi lá no mar, onde o grande peixe engoliu Jonas. Jonas esteve entre o abismo. A Bíblia diz que naquele momento de confronto consigo mesmo, de silêncio, talvez de vivenciar até mesmo o vale da morte, ali Jonas decidiu fazer a vontade de Deus. Não permita que você chegue a esse extremo para entender que você foi chamado por Deus, para entender que não tem como fugir da vocação de Deus, por mais que nós viéssemos tentar um caminho de fuga, esse caminho não vai dar certo. Nós temos um chamado, nós temos uma identidade dada por Deus. Você foi chamado por Deus. E eu quero compartilhar contigo essa palavra, que não se julgue incapaz. Não pense que você não pode realizar aquilo que Deus já designou para a tua vida. Aí onde você está, aquilo que você pensa ser tão pouco, para Deus pode ser muito. Basta você direcionar para o centro do propósito, da vontade de Deus. Todos aqueles que foram vocacionados por Deus e decidiram cumprir o propósito de Deus na sua vida, enfrentaram dificuldades, enfrentaram intempéries no meio do caminho, enfrentaram barreiras no meio do caminho, mas Deus os honrava dia após dia. Se nós formos olhar o caminho de Moisés, por exemplo, depois da sarça ardente, quando ele se deparou com o projeto de Deus para a sua vida, com o propósito de Deus, que era libertar aquele povo da escravidão. 430 anos debaixo de extrema escravidão. Deus queria libertar aquele povo através de Moisés. Mas Moisés teve que enfrentar muitas e muitas barreiras para cumprir a vontade de Deus. E se nós formos observar, todos os homens e mulheres que a Bíblia descreve com um chamado, com uma vocação, eles enfrentaram dificuldades. Olhamos para Daniel, particularmente eu admiro muito a maneira como Daniel era temente a Deus, como ele era fiel a Deus, como ele não se deixava de forma nenhuma se contaminar com o que estava à sua volta. Pelo contrário, ele mantinha sua integridade diante das maiores dificuldades que existiam, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua vocação, ele sabia qual era o seu propósito.
E a Bíblia diz que Daniel enfrentou tantas dificuldades, é uma das que mais se destaca na Bíblia Sagrada, e que todos já ouviram falar, foi que Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque ele estava cumprindo o seu propósito. Ele ia 3 vezes ao dia, orava ao Senhor, buscava a face de Deus, mantinha sua intimidade com Deus. E esse propósito lhe custou até mesmo ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel, mesmo sendo lançado na cova dos leões, ele continuou firme no seu propósito e Deus o livrou dentro da cova dos leões. Então você que tem um chamado, uma vocação de Deus, que foi chamado para ir e abraçar o ID do Senhor, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Agora é o momento, agora é o tempo. Se nós formos olhar à nossa volta, há muitas pessoas sedentas, há muitas pessoas que precisam de uma palavra, que precisam que se levante, os Jonas que estão fugindo, que abracem a causa do Senhor, que é necessário que os Jeremias, que foram escolhidos desde o ventre, que são profetas de Deus, que foram ungidos por Deus para anunciar as boas novas, se levantem. Que os Moisés, que foram chamados para ir e dar voz de liberdade aos cativos, se levantem. É o momento que os Daniel, que talvez estão com um chamado extraordinário, poderoso, sonhos, revelações que Deus tem dado, se levantem para ir abraçar a vocação de Deus. É um chamado de Deus para que acordem a todos aqueles que são servos do Senhor, que têm chamado de Deus, se levantem para cumprir a obra de Deus. Não é tempo de nós nos acomodarmos, não é tempo de nós questionarmos o chamado, questionarmos a vocação. Deus nos deu uma vocação, está na nossa identidade. E quando nós sabemos para que viemos nessa terra, para que o Senhor nos colocou nessa terra, tudo faz sentido. Não importa as dificuldades à nossa volta, nós sabemos quem somos, em Deus nós sabemos quem somos. Não venhamos fugir como Jonas, porque Jonas ele podia estar trilhando um caminho de fuga, mas ele sabia que tinha o chamado de Deus e que ele tinha um propósito para cumprir. Ele tinha uma meta, ele tinha uma vocação. Então, no momento que ele foi confrontado, ele disse: eu estou fugindo. Ele sabia que estava fugindo. E ele se levantou, mesmo que teve que passar por toda aquela dificuldade, mas ele foi a Nínive, ele pregou e Deus converteu aquele povo. Então, que nós venhamos nos levantar. Não se julgue incapaz. Não ache que você é incapaz de fazer a vontade de Deus, porque Deus te escolheu, como escolheu Jeremias e tantos outros servos que nós acabamos de ler aqui. Não fuja do plano de Deus, do projeto de Deus, mas se levante, abrace a causa do Senhor, que Deus com certeza vai lhe usar onde você estiver. Deus vai usar a tua vida. E eu gostaria de deixar essa palavra nesta noite, que você seja edificado por Deus e se sinta capacitado, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. Seja fortalecido, se levanta e abraça a vocação que Deus te deu, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria também de estar orando e juntamente com os irmãos nesse momento, mas antes de orar, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, deixar aqui minha gratidão também a todos os irmãos que nos receberam ali em Entre Rios com tanto amor, com tanto carinho, que nós estivemos orando com eles. Que Deus abençoe a cada família da cidade de Entre Rios, em especial a vida da minha avó, que também estará ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, que vocês sigam firmes no propósito, na vocação que Deus designou para cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero orar neste momento e nesta oração, você que tem o chamado de Deus, você que sabe que tem o chamado de Deus, que você seja renovado, que você seja fortalecido, que Deus ative em você a chamada que tem no teu coração, que acenda essa chama na tua alma, o desejo de cumprir a vocação de Deus que Deus designou para a tua vida. Pai amado, Pai Santo, Senhor, eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero te louvar, Senhor, porque não depende de nós, Pai, mas é do Teu Espírito, Senhor, que vem a capacitação para fazermos algo pelo Teu reino, pela Tua obra, Pai.
Senhor, em nós não há, Senhor, nenhum mérito, nada, Senhor, que nos qualifique para sermos instrumento, para sermos canal nas mãos do Senhor. Porque se do céu não nos for dada, nada temos, Senhor. É do alto que vem a capacitação, ó Pai. Então eu quero orar, Senhor, por este vaso, por esse instrumento, Senhor. Por este que talvez está tentando fugir do plano e do projeto de Deus para a sua vida. Talvez, Senhor, porque passou por frustrações, por decepções, eu não sei, Deus, mas eu sei que o Senhor alcança este coração nesta noite, Pai. Reativa a chamada, reaviva a chamada, Senhor, neste coração. Que o teu filho deseje, Senhor, nesta última hora, Pai, fazer algo em prol do teu reino, Jesus. Esta é a minha oração, Senhor. Fortalece a cada um neste momento, Pai. Também quero orar pelas famílias, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor entre nesse lar, nesta casa, que o Senhor venha operar o milagre, Senhor, a restauração, trazendo a paz, trazendo a alegria, Senhor, trazendo, Senhor amado, ó Deus, a comunhão nesta família, meu Deus. É a minha oração, Senhor, entregando a vida de cada um nesta noite diante de Ti, já te agradecendo, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.